telespectador. E uma vez que essa estátua foi colocada, foi exigido, está lá no livro de Macabeus, foi exigido que eles sacrificassem diante de Zeus, no templo do Eterno, hein, gente? No templo do Eterno, um porco. Foi sacrificado um porco diante do altar de Zeus. É incrível. Nós temos aqui o dicionário das mitologias. Eu vou mostrar para vocês para que ninguém diga que nós não estamos mostrando dentro de um contexto histórico. Novamente de Tarsila Fispaldi, publicado pela Cultric Mac, nós temos deuses e heróis da antiguidade clássica. Eu vou ler para vocês, como está na tela do computador, na página exatamente 279, fala quem é a palavra Zeus. De onde veio esta palavra? Nos diz: o nome que do Deus Supremo Zeus, genitivo Dios, Difus, do vocativo Dios, o qual por sua vez está ligado à raiz div, o grego Dios, o latim divus, Deus, que significa brilhar, ser luminoso, aparece também com a forma Zan. E então, prezados telespectadores, vocês podem perceber que confirma como entrou dentro do mundo hebraísta esta forma do filho de Texuv. O filho de Texuv, que era Iscur. Este homem, este ser, era também chamado de Zeus. Por isso que é muito comum você dizer: Jesus é filho de Zeus. Era muito simples, em outras palavras, na linguagem latina moderna, você dizer Jesus é o filho de Deus. Era uma expressão muito familiar àqueles adoradores do sol, adoradores solares antigos. Eles adoravam os seres cujas terminações exigia a terminações os, sus. Por exemplo, nós temos aqui Pegasus, Dionísios, Parnassus, Tarsus. Essa terminação em sus, como vemos, ela, prezados telespectadores, se refere exatamente ao ídolo greco chamado Zeus, que era também adorado pelos romanos. Bem, agora podemos avançar com vocês e dizer quem realmente, por que era tão querido a imagem de Ieso, o deus solar. Muito bem, lá no Egito, por exemplo, o nome dele era diversificadamente, havia uma variação, uma variante do seu nome. Um deles era Osíris, era adorado na forma de um biscoito redondo. Os membros da religião egípcia então comiam o seu deus. Comia o seu Deus para colher força, luz. Daí a origem da hóstia, quando eles diziam: este é o meu corpo, tomai. E fazia o sinal da cruz, que era o sinal de Nibiru, prezado telespectador. Tomai e comei todo vós. Este é o sangue da eterna e nova aliança que é dado por vós. Então, quando se comia a hóstia, exatamente o ostensório era uma réplica perfeita do sol. Exatamente para dentro, guardado daquele biscoito, escondido dentro dele, comido pelos fiéis. E dentro do biscoito tinha 3 letras, bem conhecidas como IHS. Na realidade, ali escondia um conto mitológico, onde está Isus, Horus e Sebe. São deuses da mitologia. Por incrível que pareça, esse Deus, inclusive, está na Bíblia Romênia. Sim, prezados ouvintes, na Bíblia Romênia. Se você pegar, por exemplo, na língua romênia, era uma língua também oriunda do latim. Nós vamos encontrar exatamente em Mateus. Mateus, você encontra no capítulo 1, exatamente como está o nome exatamente da figura do deus pagão. Está aqui, prezados ouvintes: Cartea Nemului Lui Isus. Diante de vocês aqui,
prezado telespectadores, exatamente como esta deidade pagã, reconhecida pelos dicionários de mitologia de diversas nações, como ele era muito querido. Vocês podem perguntar, mas por que este nome era tão forte, era tão querido em um contexto mitológico no passado? É simples, prezados ouvintes. Sempre foi sonho dos gregos helenizar o povo hebreu. Sempre foi o sonho dos gregos. Os gregos, então, eles pegaram, exatamente eu vou citar aqui para vocês, eles pegaram, por incrível que pareça, o nome Iesus. Da onde? Como eles compuseram esse nome Iesus? Perceba, prezados ouvintes, que os dicionários, os mais diversificados das religiões dos países aí afora, mostra isso com clareza. Mostra como foi que, por que eles escolheram na transliteração para o nome, do nome Yeshua no hebraico, por que eles escolheram Sus? É simples. Eu vou citar aqui um dicionário para você. Você quer ver? Muito bem. Anote aí. The Origin of Christianity by A.B. Traiana. Diz o seguinte, a origem do cristianismo por A.B. Traiana, diz o seguinte: a adaptação do nome Iesus, Jesus, é uma composição oriunda do nome Zeus. Vocês estão vendo aqui, prezados telespectadores, aqui nós temos uma gama enorme, exatamente uma gama enorme, vários dicionários. Eu vou citar alguns para vocês, para que vocês não pensem que nós estamos aqui criando de nossa cabeça. Eu vou citar, por exemplo, o pensamento de um dicionário muito conhecido como The True Name and Title, do Dr. Henry Clifford Gillen, em 1931, em Ohio, United States of America, e do professor J.C.J. Medford, onde eles dizem: é conhecido que o nome grego de Sus, Sus, era uma forma dos nomes aonde a deidade Zeus era adaptada para essa terminologia, prezados telespectadores. Isso está no Dictionary of Christian Lore and Legend, professor J.C.J. Medford, e confirmado exatamente pelo Gospel of the Kingdom, True Name and Title, Names e Títulos, de Dr. Henry Clifford Gillen, 1931, Ohio, United States of America. Então, prezados ouvintes, por incrível que pareça, os vários dicionários mostram a figura de Iesus em grego, mostra a figura de Iesus. A terminação sus vem exatamente de uma adaptação à deidade pagã Zeus. Nós temos a confirmação exatamente no Biblical Research Institute, em 1996, por Les Aaron Gosling, onde diz claramente, confirmam os que os outros já falaram. Eu estou simplesmente citando alguns, para que você veja, prezado telespectador, que nós não estamos inventando doutrinas. Isso é confirmado por PhDs, por vários dicionários around the world, em volta do mundo inteiro, que o termo sus é exatamente uma transliteração incorreta, viu? De Zeus. É uma transliteração correta de Zeus e está aqui. E se nós formos citarmos e pegarmos todos os dicionários que mostram essa realidade, por exemplo, nós temos aqui The Faith Magazine, na página, no volume 69, nós temos aqui que o plano dos gregos era simples. Eles queriam adaptar a terminologia dos nomes das divindades, dos Elohims hebraico, e fazer a adaptação aos seus deuses. Aqui, prezados telespectadores, nós vemos, por incrível que pareça, prezados ouvintes, The Faith Magazine, volume 69, lá nos Estados Unidos. Pode perceber, prezados ouvintes, que não estou inventando essa bibliografia, eu vou estar disponibilizando para que você pesquise, está aí diante dos seus olhos para que você veja.
Exatamente que nós não estamos aqui inventando. Perceba, vou repetir de novo o que eles disseram. Olha que coisa terrível. O plano dos gregos era simples. Eles queriam pegar os Elohims hebraico e adaptar as terminologias aos nomes dos deuses da Grécia. Era isso que eles queriam fazer. Era o desejo dos tradutores, prezado telespectador, fazerem esta adaptação. Vejamos a seguir. Por exemplo, por incrível que pareça, nós temos a chamada de controle da terminologia a fim de servir às deidades pagãs. Aqui já começa a desmentir a muitos que querem justificar que os gregos transliteraram corretamente o nome do Mashiach. Isto é um absurdo, é uma vergonha. Isto é uma terrível de uma mentira. Até mesmo nós temos o parecer aqui da Sociedade Bíblica do Brasil sobre essa questão. Você sabe o que é que eles disseram? Muito bem. Eu vou ler aqui uma parte. O parecer da Sociedade Bíblica diz: a Bíblia no Brasil, sobre tradução no seu item 7, os tradutores da Bíblia da Almeida afirmam e confirmam e reforçam e diz os tradutores: o real significado dos nomes não é assegurado pela transliteração. Ou seja, não faz sentido conforme o nome original. Ou seja, a mensagem que o nome original dá, no sentido espiritual, vamos entender, não é assegurado. O que é assegurado? O dicionário Aurélio Buarque de Holanda diz: firme, estabelecido, tornado seguro. Então, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz que os nomes que vieram do hebraico e passaram para outras línguas não é assegurado em hipótese alguma, prezados ouvintes. Porém, aqui nós queremos mostrar, prezados telespectadores, porque aqui cabe uma análise, então, de como estes tradutores do grego koiné, por exemplo, como foi que eles fizeram as suas transliterações? Como foi que eles compuseram? Nós já sabemos que os dicionários de diversas nações já disseram que eles pegaram, adaptaram os Elohims israelitas e fizeram uma adaptação pagã aos deuses, atribuição a Sus, aos deuses como Zeus, Pégasus, Tarsus e assim sucessivamente. Por exemplo, se você ver aí na tela do computador, você está vendo as letras iota, eta, sigma. Estas primeiras letras, prezados ouvintes, se referem ao tema. A pergunta aqui é: por que os gregos usaram essa regra que você está vendo aí, prezado ouvinte? Olha aí, meu telespectador. Por que eles usaram essa regra para fazer a sua transliteração? É incrível. Em primeiro lugar, esta transliteração não tem nenhuma relação com a realidade do nome Yeshua, que tem na sua raiz salvação. Não tem, a palavra grega é sotero, salvação. Jesus não tem esse sentido. Então eles fugiram totalmente. Mas vamos entender a mente deles, vamos lá. Eles então justificam que o nome Yeshua, eles dizem assim: não, o nome Yeshua, os pastores, já vi pastores adventistas, pastores da Assembleia Batista dizerem: não, o nome Yeshua é um nome feminino e no grego ficaria melhor desta forma. Bem, este é um argumento, eles dizem, os gregos fizeram essa transliteração para poder se adaptar às características masculinas. Bem, veja, prezados ouvintes, que é um dos motivos, é uma das... eles falam assim, eles procuram justificar as suas atitudes. Mas veja, prezados ouvintes, perceba que ao justificar estas ações, eles dizem que veio do feminino. E então nós teremos que adaptar. Então vamos lá. Aqui, você está vendo aí diante de vocês, nós temos aqui dentro da língua grega os 5 casos onde os substantivos são declinados. Olha como eles fizeram.
Nós temos o primeiro caso, que é o nominativo, os, o genitivo, ou, o dativo, o acusativo, on, o vocativo, e. Por que, então, essa terminação alfa e sigma representam uma terminação feminina? Eu não entendo. Porque então eles dizem que não pode usar esta transliteração porque é uma representação feminina. Por exemplo, nós temos aqui alguns casos que os mesmos tradutores do Koine, é aqui que a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque os tradutores gregos que traduziram o hebraico e o aramaico, exatamente traduziram para o grego koine, porque eles, ao traduzir o nome Yeshayahu, as terminações ali é Yahu, eles colocaram a terminação alfa e sigma, as, é incrível. Porque eles então colocaram no nome também de Zedequias e colocaram no grego exatamente a palavra Sedequia, terminando em alfa. Porque a regra não foi aplicada também exatamente para a forma de Josias e Osiarro em hebraico, eles colocaram exatamente Iosia, a terminação ali em alfa. E no caso de Yeshayahu, eles colocaram Isaías. E por que ele está lá, Isaías, alfa e sigma no final? Gente, põe a mão na consciência. Vamos aqui colocar a mão na consciência, prezados telespectadores, porque a regra só difere para Yeshua. Vocês aqui não desconfiam? Faça uma pesquisa, telespectadores. A regra só é aplicada para Yeshua, mas não, prezados telespectadores. Veremos a seguir que as intenções deles era a mais negra possível. Por exemplo, eles dizem que essas terminações eram do feminino. E por que então não aplicaram para todos os outros a mesma regra? Bem, os que defendem essa posição dizem que o nome do Messias foi flexionado dentro da segunda declinação, porque a terminação alfa e sigma apresenta uma terminação feminina. Porém, prezados telespectadores, como vocês acabaram de ouvir, isso não tem coerência. Isso é uma tremenda de uma furada, de uma mentira. E você sabe, prezado telespectador, a base deste mundo é a mentira. O planeta Terra, ele é fundamentado em uma mentira. Mente para você em tudo. Mente para você na saúde, mente para você na alimentação, mente para você no transgênico, mente para você na religião, mente para você na história. O mundo é baseado numa mentira e você tem que engolir a mentira para sobreviver. Essa é a realidade que eles querem empurrar no seu cérebro, a mentira. Porém, prezados ouvintes, nós temos aqui o dicionário utilizado, uma gramática utilizada pelo reverendo Valdir Carvalho Luiz, onde ele diz como deveria ser a transliteração corretamente, quando ele diz o seguinte: as características da quarta classe da primeira declinação dos substantivos terminado em epsilon, iota, exatamente, e o nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Nominativo, alfa e sigma. Genitivo, ou alfa. O dativo, alfa. O acusativo, an. E o vocativo, alfa. Veja, prosados ouvintes, o que ele diz. O nome do Salvador